Olá! Nosso assunto hoje é um assunto bastante polêmico. Eu sei que você já ouviu, eu sei que você tem seus questionamentos, suas dúvidas, suas reclamações, eu tenho certeza que elas são muito plausíveis. Eu sei disso, mas o assunto que a gente vai discutir hoje é esse aqui, tá? Educação especial, mas não é educação especial como a lei diz, é na perspectiva da educação inclusiva. Por quê? Porque todo mundo está falando de educação inclusiva, né? Fala-se de educação inclusiva a todo momento, mas a gente não sabe exatamente o que isso significa às vezes, né? Não sabe quantos documentos estão por trás disso, não sabe de onde vem essa demanda, de onde vem essa urgência, ou de onde vem essa lei. E a gente vai começar a ver justamente isso na aula de hoje, tá? Fique atento, comece aí as suas anotações. Esse é um assunto muito importante. Ele serve tanto para quem vai fazer concurso para o magistério, professor, tá, de qualquer etapa, quanto quem vai fazer concurso especificamente para a educação especial ou para aqueles que farão concursos de pedagogos. Tem que conhecer esse assunto, não tem jeito, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu trouxe aqui, quero começar pela foto, não sei se vocês conhecem, essa é Helena Antipoff. Helena Antipoff é um nome muito importante para essa ideia do atendimento às crianças com deficiências, como a gente chama hoje, né? Então, ela faz parte dessa história do atendimento no Brasil. E a gente vai resgatar um pouquinho dessa história, lembrar, assim, alguns elementos mais importantes dessa história, que, lógico, gente, é muito mais rica do que o que eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu estou fazendo aqui é somente um pequeno resumo para a gente entender esse contexto. Mas, se o seu concurso for muito específico, sugiro que você busque um conhecimento mais ampliado dessa parte histórica que eu vou passar aqui rapidamente, ok? Então, vamos lá. O início do atendimento aqui no Brasil se deu lá na época do Império com a criação de duas instituições. A primeira instituição foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que é o atual Instituto Benjamin Constant, IBC, que fica aqui no Rio de Janeiro, tá? E o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que hoje é denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos e Mudos, o INES, que fica também aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente começa esse atendimento tendo como uma importância muito grande a cidade do Rio de Janeiro e esses dois institutos. Se a gente for analisar, você vai ver, um era voltado para cegos, deficientes visuais, cegos, e outro era voltado para surdos, que é o INES. Então, você tinha uma deficiência focada nessa ideia da visão e nessa ideia da audição. Então, no início do século XX, foi fundado, então, o Instituto Pestalozzi, em 1926. Essa instituição, então, especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Então, a gente começa a história olhando para os aspectos físicos e só depois se chega à ideia da deficiência mental. Em 1945, então, foi criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por quem? Por ela, Helena Antipoff. Então, quando a gente fala de um atendimento educacional, tá, especializado para essas pessoas com superdotação, o nome que tem que vir é o nome da Helena Antipoff. Em 1954, então, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência era fundamentado já por uma lei, pela nossa lei de educação, tá? Que era a Lei 4.024 de 61, e que apontava o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do Sistema Geral de Ensino. Preste atenção que a gente está usando aqui a palavra excepcionais, porque essa era a nomenclatura utilizada nesta época. A gente sabe que essa nomenclatura, ela vem modificando, mas em 1961 usava-se esse termo excepcionais. A mudança veio em seguir em 1971 com a Lei 5.692, que é uma lei da época da ditadura, que altera o que a LDB 4.024 diziam, e ela vai definindo o seguinte, ó:
tratamento especial para alunos com deficiências físicas e mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. Não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. Qual é a grande dor deste momento? Eu estou falando deficiência física e mental. E olha o que você coloca no mesmo pacote. Os alunos que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula. Então, se você tinha um aluno com uma idade séria, uma defasagem muito grande de idade séria, esse menino era considerado um menino dentro desse âmbito do tratamento especial, dentro desse âmbito da excepcionalidade. Olha que loucura. Isso fez com que as escolas tivessem classes chamadas de AE, atendimento ao aluno especial, o atendimento ao aluno excepcional. E essas classes, muitas vezes, eram cheias de alunos que tinham dificuldade de aprendizagem ou que estavam com defasagem, porque não tiveram escola na época certa, estavam com atraso escolar e eles estavam matriculados numa classe que era considerada uma classe para alunos excepcionais. Ou seja, eles foram considerados como excepcionais dentro do sistema educativo, o que é bastante lamentável, né? Em 73, o MEC, então, criou o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égida integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiências e às pessoas com superdotação, mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. Então, via-se muito essas campanhas assistencialistas, mas muito pouco de cunho educacional para o atendimento a essas pessoas. Permanece a concepção de políticas especiais para tratar da educação de alunos com deficiência. A Constituição Federal de 88 trouxe um novo cenário para essa ideia das deficiências, tá? Então, ela coloca assim, no seu artigo 3º, no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, ela começa a trazer essa ideia de que eu não tenho que discriminar ninguém, seja por nenhuma condição, seja ela econômica, social, racial, étnica ou qualquer outra condição. Desculpem, e entram aí as questões das deficiências. No seu artigo 206, no inciso 1º, ela estabelece a igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. E, de novo, esse acesso de condições de acesso e de permanência na escola é para qualquer aluno, qualquer pessoa, em qualquer condição, sem criar nenhum critério específico para isso, tá? E aí, ela vai também garantindo como dever do Estado, o atendimento, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento educacional especializado, gente, é o que acontece nas salas de recurso, nas salas multifuncionais. E a gente vai ter uma aula só para discutir o atendimento educacional especializado, tendo em vista a grande importância que ele tem hoje em todos os concursos públicos, onde ele é citado, questionado e você precisa saber a resposta, ok? Vamos lá. Para além dessas questões aqui, estão acontecendo movimentos no mundo que a gente precisa saber. Em 1990, tem uma declaração que é firmada, a Declaração Mundial de Educação para Todos, e em 94, a Declaração de Salamanca. E as duas passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Por quê? Porque elas são convenções importantes das quais o Brasil é signatário. O que significa dizer Brasil signatário? Significa que ele participou desses movimentos e que ele assinou acordos na busca de uma educação inclusiva. Então, a gente começa a ver que essa ideia da educação inclusiva não é uma criação nossa, não é uma ideia puramente brasileira.
é um movimento mundial, um movimento que se apoia na ideia de que as pessoas, todas as pessoas têm o mesmo direito e não podem ser privilegiadas ou desprivilegiadas em função de alguma de suas características essas que são inerentes à sua própria vida, inerentes à sua caracterização enquanto ser humano, ok? Então, em 94, é publicada aqui no Brasil a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular para aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. E aí você começa a ver, peraí, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais, eu estou considerando alguma diferença? Eu estou considerando que as pessoas são diferentes? Quando se fala isso? Não. Tem algumas críticas que podem ser feitas, então, a esse documento. A LDB, no artigo 59, vai dizer que os sistemas de ensino devem assegurar ao aluno currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude das suas deficiências, e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Ou seja, o que ela está falando? Já está prevendo aqui de que a ideia de que os ritmos serão diferentes, que alguns poderão concluir mais rapidamente, que outros poderão levar mais tempo para concluir, que têm direito a currículos diferenciados, que têm direito a metodologias, a recursos e a uma organização do trabalho que sejam específicos às suas características e às suas condições. Ainda nesse olhar histórico, em 99, é assinado, então, um decreto 3.298, que, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Então, a partir de 99, a gente tem essa ideia de que a educação especial é uma modalidade transversal, ou seja, ela atravessa, ela está presente em todos os níveis e todas as modalidades de ensino. Então, desde a criança que se matricula na creche, até aquela pessoa que está no nível de conclusão do seu doutorado ou do seu pós-doutorado, ela tem acesso a essa modalidade específica, que é essa modalidade transversal da educação especial. E, por isso, ela tem currículo, metodologia, organização, materiais, tudo aquilo que a gente viu, pensados especificamente para as suas condições. Em 2001, a gente tem um outro documento, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que é essa resolução aqui, número 2 de 2001, e o artigo 2º, ela vai determinar aqui, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos, com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Então, ela vem trazendo, tem que matricular os alunos e essas escolas têm que se organizar para o atendimento desses alunos, que então eram chamados alunos com necessidades educativas especiais, ok? Continuando. Em 2001, o Plano Nacional de Educação, vocês sabem que o Plano Nacional de Educação, ele é um plano com duração de 10 anos, em 2001 nós tivemos o primeiro, pós-LDB, e ele ficou com vigência até 2011, e o nosso segundo Plano Nacional de Educação, que é o que está em vigência agora, iniciou o seu processo em 2014, quando inicia a sua vigência, e tem uma duração até 2024. Então, no Plano Nacional de 2001, primeiro plano, então a gente teve um destaque para que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. Preste atenção no que ele está dizendo, o avanço da década seria a construção de uma escola, né? Bom, ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, aponta um
um déficit referente à oferta de matrícula para alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado. Então, olha só, a legislação foi mudando. Quando chega 2001, a gente faz um pequeno diagnóstico. Primeiro, não tem vaga para os alunos na rede regular de ensino. Então, primeiro entrave para a gente começar a falar dessa ideia da educação inclusiva. Além de não ter vaga, a formação docente não dava conta de acolher aquele aluno. Além disso, a gente tinha a questão da acessibilidade física e do atendimento educacional especializado. A acessibilidade física. Eu não sei onde você mora, mas com certeza eu conheço muitas escolas, que são escolas que aqui no Rio a gente chama de escola caixote, tá? São aquela escola toda assim, ela é um caixote, ela é toda quadrada, toda fechada, são construções inclusive da época da ditadura, onde você não tem elevador, onde você não tem rampa, você só tem escada, 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 escada. Ok. Você tem um aluno com alguma deficiência de mobilidade, como é que ele faz? Ele é cadeirante, como é que ele faz? Ele é cego, deficiente visual, então ele vai subir 3 andares na escada. É isso? Então, tantas outras situações que não foram previstas. Se vocês notarem, com certeza, a partir dessa data, todas as escolas, vários pais entraram na justiça e começaram a cobrar essa ideia da acessibilidade. Então, várias escolas tiveram que construir rampas ou tiveram que construir elevadores, justamente para poder dar conta do atendimento a esses alunos a partir do Plano Nacional de Educação, tá? Além disso, na Convenção da Guatemala, 99, que foi promulgada no Brasil por um decreto de 2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais do indivíduo. Então, a gente já está trazendo a ideia de deficiência associada à ideia do direito humano. Então, no momento em que você exclui a pessoa com deficiência de uma classe regular, você está fazendo uma discriminação dentro da perspectiva do que a Convenção diz. Lembrem, o Brasil é signatário destas convenções. Portanto, a gente começa a trazer cada vez mais a ideia de discutir a educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela não é contrária ao que a lei diz da educação especial. A educação especial traz a ideia de que, preferencialmente, o aluno vai estar matriculado na rede regular. Na educação inclusiva, todos os alunos estão matriculados na rede regular. Porque se eu excluo esse aluno daquela classe regular, eu estou cometendo um processo de discriminação em relação a ele. Eu estou desconsiderando o exercício dos direitos humanos e eu estou desrespeitando as liberdades fundamentais daquele aluno. Então, na perspectiva da educação inclusiva, a resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi a resolução número 1 de 2002, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica, define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educativas especiais. Então, isso começa, tá vendo, em 2002, a gente começa a olhar. Tá bom, tem que formar o professor. E aí, o que se pensa inicialmente para essa formação do professor? A Lei 10.436, de 2002, então, vai reconhecer a língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, como meio legal de comunicação e expressão. Libras, gente, é uma língua, como o nome diz, ela é brasileira. A gente não está dizendo que toda pessoa surda usa a linguagem que nós usamos. Pode usar, sim, língua brasileira pode usar, sim, a língua de sinais, mas
cada lugar com a sua especificidade, com a sua cultura, com o seu contexto. Assim como nós temos palavras nos nossos idiomas que são diferentes, existem gestos que significam as mesmas palavras que nós queremos dizer aqui, mas também são gestos diferenciados, tá? Então, a gente tem Libras como uma língua. Tanto é que hoje você pode fazer uma faculdade em letras e uma das línguas ser Libras. Então, você pode, por exemplo, fazer português e Libras. Olha só que coisa interessante, né? Isso começa a partir de 2002. E aí, isso traz também uma revolução a partir da inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. Então, todos os cursos de formação de professores, os cursos de pedagogia, obrigatoriamente precisam oferecer a disciplina de Libras. Os professores têm que conhecer Libras para poder usar com os alunos. Preste atenção que Libras, quando a gente fala de Libras, a gente está falando de uma língua que foi criada a partir de gestos e da utilização de significados por uma população brasileira surda. Mas não confunda Libras com aquele alfabeto que você faz lá com a mão. Então, Libras não significa que eu vou falar o meu nome, Márcia, e eu vou usar, eu não sei essa língua, tá? Mas eu não vou usar letra por letra para falar Márcia. Em alguns momentos você usa letra por letra, mas para você falar todas as coisas, você vai usando gestos que têm significados específicos, ok? Vamos lá, continuando a nossa discussão. Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Eu vou passar a olhar as deficiências dentro do olhar daquilo que é diverso, dentro da enorme diversidade de possibilidades de existência humana. Isso é validar a existência de cada um do jeito que aquela pessoa é. Do jeito que aquela existência se coloca, ok? É uma validação de existências. Então, a gente está falando que nessa ideia você tem vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e de educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, a oferta do atendimento educacional especializado e a garantia de acessibilidade. Então, você começa a ver como é que a lei vai mudando, como é que ela vai alterando, como é que os significados vão sendo construídos, reconstruídos, reformulados com o passar do tempo histórico, com as influências internacionais e com as demandas do próprio local. Em 2004, o Ministério Público Federal publicou, então, um documento, o acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, e o objetivo justamente era esse, de disseminar os conceitos e as diretrizes mundiais para a inclusão. Lembra que toda hora eu falo para vocês que a inclusão é um movimento mundial, não é uma invenção aqui brasileira, tá? Reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pela ONU em 2006, estabelece que os Estados-partes, Brasil, devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta da plena participação e inclusão, adotando medidas que garantam. Olha o que tem garantia. Que as pessoas com deficiências não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência, então não pode estar fora do sistema, e as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob a alegação de deficiência. Então, eu não posso tirar as pessoas do sistema de educação geral, não posso tirar as crianças do ensino fundamental. Lembra que quando isso foi colocado, a obrigatoriedade estava prevista no ensino fundamental, e por isso que há essa marca aqui falando de ensino fundamental, ok? As pessoas com deficiências possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade gratuita e em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. De novo, falando do ensino fundamental, você já sabe por quê, mas preste atenção, ó, inclusivo, de qualidade, gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas da comunidade em que vivem.
Então, a inclusão vai trazendo essa ideia, igualdade de condições. Se a criança normal tem direito a estar na classe regular, a criança com deficiência também tem, porque a deficiência é entendida como uma diversidade. Lógico que supõe escolas preparadas, professores capacitados, um suporte que seja dado a esses alunos, supõe inclusive o que a gente ouve hoje de mediadores e tantas outras coisas, mas o fato é que a legislação cada vez vem mudando, mas no sentido de garantir essas questões às crianças. Existiu também uma outra política bem interessante dentro dessa ideia da educação inclusiva, que foi o PDE de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que tinha como eixos formação de professores para educação especial, implantação de salas de recursos multifuncionais, acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e permanência das pessoas com deficiência na educação superior. Então, de 2007 para cá, se vocês notarem, é sempre maior o investimento na formação de professores, pelo menos teoricamente, em alguns centros isso vem acontecendo. Essa implantação de salas de recursos, existem verbas, pelo menos existia, tá, gente? Agora, esse ano, 2017, a gente não sabe muito mais bem como é que estão essas coisas, né? Vocês entendem. Mas, verbas destinadas à criação nas escolas de salas de recursos multifuncionais, até porque com essa ideia de você assegurar direitos, de você trabalhar na perspectiva da igualdade de direitos e respeitando as diversidades, aquelas pessoas, aquelas crianças que tinham alguma deficiência, que têm na realidade alguma deficiência, mas que ficavam em casa escondidas, cada vez mais elas chegam à escola, porque é direito delas chegarem à escola. Então, você precisa oferecer aquilo que a lei determina, as salas de atendimento, para que elas possam ter um atendimento especializado. Assim como essa acessibilidade arquitetônica dos prédios. Muitos prédios hoje, quando eles são concebidos, eles já são concebidos com elevadores grandes que possam suportar cadeiras de alunos cadeirantes, por exemplo, ou, minimamente, prédios térreos com rampas, pensando nas questões da acessibilidade. E outras situações, banheiros adaptados que possam atender essas situações. Então, essa ideia da arquitetura atuando junto com a educação na elaboração dos prédios, ela é extremamente importante quando a gente fala dessa ideia de inclusão. Houve um decreto, 6.094 de 2007, que estabelece, nas diretrizes do compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e a permanência do ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo o seu ingresso nas escolas públicas. E aí, a gente sabe que a própria LDB foi bastante alterada nessa sua redação original da educação especial por uma lei, que foi a Lei 12.796 de 2013. Qual foi a alteração? Ele vai trazendo a seguinte, isso aqui é a letra da lei, tá? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Os sistemas assegurarão ao ensino regular todas essas questões aqui, o que a gente vai ver lá. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Atendimento educacional especializado, a gente já estava vendo isso várias vezes, né? Agora, olha como é que muda. Eu não estou mais falando necessidade educativa especial, eu não estou mais falando aluno excepcional, eu não estou falando aluno especial, eu estou falando o quê? Educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou com superdotação. Mudou completamente a nomenclatura. Incorporou aquela ideia que a gente já vinha discutindo de atendimento transversal a todos os níveis. Incorporou também preferencialmente na rede regular de ensino. Então, essa lei 12.796, altera a LDB, altera o artigo 59 da LDB e vem trazendo uma nova redação quando a gente fala dessa ideia da educação especial. E aí, para continuar, olha o que a lei garante. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. O fato do aluno estar incluído não significa que ele tenha que ter
todas as atividades exatamente iguais às demais crianças. Esse aluno tem direito a um currículo próprio pensado para ele, a uma metodologia própria pensado para ele, técnicas, os recursos educativos. O aluno é cego, então ele tem o direito de receber uma prova em braille. Ele tem direito a ter acesso à literatura em braille. Ele tem direito a conhecer braille. O aluno é surdo, então ele tem direito a ter um ledor nas provas, por exemplo. Ele tem direito a ter acesso a livros que sejam gravados. Ele tem diferentes necessidades de materiais, então isso precisa ser garantido e é o que a lei vem fazendo. Terminalidade específica, então, superdotado pode terminar mais cedo e pode ser que aquele aluno que tenha uma deficiência possa levar um tempo maior para terminar o ensino fundamental. Professores com especialização para o atendimento especializado. Então, você é professor da sala de atendimento especializado, aquela sala multifuncional, você tem que ter algum tipo de especialização. Essa especialização não necessariamente é uma pós, não, tá, gente? Você é um especialista em braille, tu sabe braille pra caramba, vai ensinar braille para as crianças, isso é uma especialização, ok? Capacitação para os professores regulares. O professor da turma, ele não precisa ser um especialista, mas ele tem que estar capacitado a lidar com esses desafios da inclusão, que não são poucos. Educação especial para o trabalho, visando a efetiva integração na sociedade. Vocês podem ver que até concursos públicos hoje tem reserva de vagas para pessoas com deficiências. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis no ensino regular. Então, desde que a gente começa com aquela ideia de excepcionais, com aquela ideia de aluno com dificuldade de aprendizagem na sala, olha quanta coisa já mudou. Agora, com certeza, a gente tem um problema, né? A gente tem um belo de um desafio, ó. Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades educacionais especiais, e limitando o cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Então, como nós não conseguimos nos estruturar, esse acesso acabou extremamente limitado. Não sei, na sua cidade, como isso acontece, ou como isso aconteceu, mas aqui no Rio de Janeiro a gente já passou por várias situações de ser muito limitado, e depois de ter uma abertura absurda, tá? E de todo mundo ser colocado para incluído, dos pais fazerem movimento e dizerem, nós não queremos assim. E aí houve um recuo na política pública, e hoje existem situações em que o pai decide se o aluno vai estar incluído, se o menino vai estar numa classe especial. E assim por diante, isso deve acontecer também em diferentes outros municípios, tá? Política Nacional de Educação Especial em 2008, na perspectiva da educação inclusiva, assegura a inclusão escolar de alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e com superdotação. E o Plano Nacional de Educação de agora. Eu falei para vocês do Plano Nacional de 2001. E esse agora? O que ele fala dessa ideia da educação inclusiva? Então, ele diz o seguinte, ó, a educação inclusiva faz parte da Meta 4. O Plano Nacional de Educação é um plano de metas. Tem várias metas. A Meta 4 é a meta da educação inclusiva. Então, ele vai colocar, ó, preste atenção que são as metas para agora, hein? Para os próximos 10 anos. Universalizar o atendimento à população de 4 a 17. Lembra que o anterior falava muito do ensino fundamental? Por que a gente está falando de 4 a 17? Porque a obrigatoriedade escolar agora é dos 4 aos 17 anos. Então, o Plano Nacional de Educação vem reforçando a ideia desta faixa etária como a faixa etária prioritária para esse atendimento. Então, a universalização é para 4 a 17. Esse atendimento vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino, ó, reforçando a ideia de que, de preferência, é na sala comum, garantia do atendimento educacional especializado em salas multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, sejam eles públicos ou com... Bom, então nós vimos aqui o Plano Nacional de Educação, e eu trouxe para vocês agora, olhem só, um quadro falando dessas mudanças da nomenclatura
que eu vim mostrando ao longo dessa parte da aula, dessa parte inicial da aula. Então, esse quadro, ele mais ou menos estrutura e organiza as nomenclaturas à sua época e o documento que dão origem a essa forma de se falar, tá? Então, vamos lá. Em 1961, a gente falava de educação de excepcionais por conta da Lei 4.024 de 61. Em 1971, a gente falava de deficiências físicas ou mentais e de superdotados através da Lei 5692/71. Em 88, a gente começa a falar de portadores de deficiência e estava presente na Constituição Federal. Em 1994, começa a se usar muito a ideia de necessidades educacionais especiais, é uma expressão que vem do Tratado de Salamanca. E, a partir de 2013, a partir da Lei 10.796 de 2013, aquela lei que alterou a LDB, a gente começa a falar de educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotados, tá? O que acontece, gente? Cada ano e cada nomenclatura que vai mudando, ela está cheia de ideias por detrás dela. Tem diferentes concepções que vão fundamentando a forma de falar. Então, quando a gente trabalha a ideia do educando com deficiência, primeiro você está garantindo o olhar de que aquela pessoa é um educando, ele é um aluno, que, por conta do grande capítulo de diversidades humanas, é um aluno com deficiência, ou com transtorno, ou com altas habilidades, ou com situações compostas. Então, essa é a ideia. Lembra que os direitos humanos estão por detrás de toda essa discussão. Então, olha só, a gente falou sobre a lei, fizemos esse pequeno percurso histórico, vimos as principais modificações, até chegarmos ao dia de hoje, como as coisas acontecem hoje, mas a gente precisa discutir. Mas que inclusão é essa que a gente está falando? Porque a gente fala tanto de educação inclusiva. Como é que eu falo de educação inclusiva e, de fato, as coisas não mudam? Então, vamos prestar atenção que, para a gente falar de educação inclusiva, a gente precisa falar de um ajuste da sociedade de forma a que a sociedade inteira, se torne acolhedora e responsiva às necessidades de todos e de cada um dos cidadãos. A educação inclusiva, ela precisa estar dentro de um sistema de uma sociedade inclusiva, de um sistema da sociedade que dê acessibilidade, que dê organização da própria vida, que acolha essas diferenças, que dê condições para que todas as pessoas possam ser acolhidas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Ônibus. Na sua cidade, todos os ônibus têm e funcionam, tá? Aqueles elevadores para você ter condição da pessoa subir com a sua cadeira de rodas, caso ela seja cadeirante? Tem? Garante? Funciona? Aqui no Rio tem, tá? Funcionam? É uma outra e longa história. Às vezes funciona e o motorista de ônibus para e ele educadamente ajuda. Olha quantas questões. Vamos pensar, já parou para pensar, e cinema? Como é que acontece no cinema? Cinema tem lugar para cadeira de roda? O cinema da sua cidade tem algum lugar reservado para cadeira de roda? Pensa aí. Pois é. E se o sujeito for cego? Todos os filmes são dublados? Sempre tem essa opção? Tá. E se o sujeito se for uma criança autista, ela vai ao cinema? Tem alguma sessão especial? Já existe, tá, gente? Aqui no Rio já existem sessões especiais, horários especiais para que as crianças com autismo possam participar. Também existem algumas outras algumas iniciativas bem interessantes, sessões de cinemas para que as mães possam participar com bebês. Então, você começa a olhar para a questão da diversidade, das grandes diversidades, para tentar incluir aquelas pessoas que acabam ficando fora de atividades tão triviais como ir a um cinema, porque não há um pensamento político inclusivo de deixá-las participar desta vida em sociedade. Então, a inclusão é um movimento muito amplo, no qual a escola tem responsabilidades e no qual a escola se insere, mas nunca um movimento que seja única e exclusivamente responsabilidade da própria escola. Eu trouxe aqui uma imagem
que eu acho que você vê isso facilmente, tá, na internet, mas eu acho ela sempre interessante para a gente pensar. O que é inclusão, o que é exclusão, segregação e integração. Então, vamos começar aqui na exclusão. Na exclusão, você tem um grupo só de pessoas normais. E todos os outros que fogem por alguma razão desta normalidade estão excluídos do processo. Se a gente começar a pensar nas escolas, como elas se organizaram, a gente tinha um movimento muito grande de exclusão. Só frequentava a escola criança normal, aquela criança que estava fora dos padrões estava simplesmente fora da escola. Existe um outro movimento que é o da segregação. Preste atenção que a segregação, em muitas situações, ela lembra as classes especiais. Então, você mantém um grupo de alunos normais e um grupo de pessoas com deficiência que fazem parte dessas diversidades que não são contempladas ou que não eram contempladas prioritariamente pela escola. Então, você tem um movimento de segregação. E aí a gente começa uma discussão maior e começam os movimentos de integração. Olha o que é a integração. Tá lá. No mesmo espaço, eu tenho alunos normais, pessoas normais, mas dentro eu tenho um grupo separado de pessoas com a questão da deficiência, dos transtornos, ou seja, das suas diversidades. Isso muitas vezes acontece, uma escola tem 2 tipos de salas, todos os tipos de classe regular, classe especial. Na realidade, são grupos distantes. Olha, um grupo não se mistura com o outro, você não tem uma interseção. Você tem movimentos separados. Então, esses movimentos são os movimentos mais fáceis da gente encontrar, tanto na escola quanto na sociedade de uma forma geral. Mas quando a gente fala de inclusão, então o que seria isso? Olha só o desenho da inclusão. Eu não tenho um grupo dentro de outro grupo. Eu tenho realmente todo mundo interagindo, participando, juntos. Porque, neste momento aqui, a gente entende a inclusão como uma necessidade, tendo em vista que as pessoas são diferentes. E essas suas diferenças precisam ser acolhidas pelos diferentes espaços sociais. Entre eles, lógico, a escola, tá? Então, a gente tem sempre que buscar por esta opção da construção de uma sociedade inclusiva. E, portanto, essa sociedade tem que prever essa ideia de participação de todos. Porque a gente está falando de dignidade humana. Então, toda pessoa tem o direito a condições de vida e a oportunidade de realizar os seus projetos, sejam os projetos que forem. Faz parte da dignidade humana. Então, a gente trabalha com ideias de construção de identidade e do exercício da cidadania. Não existe cidadão de segunda classe. Todos são cidadãos da mesma forma. E, portanto, todos têm os mesmos direitos. E todos têm que construir a sua identidade a partir de características que são inerentes à própria pessoa. Então, assim, a deficiência, uma pessoa com deficiência, a deficiência é da pessoa. Ela faz parte, ela constitui também aquela pessoa. Ela não define a pessoa, mas ela faz parte dessa pessoa. E ela não pode ser excluída de processos sociais por conta dessa sua característica, ok? Então, olha só, quando a gente fala de educação e de inclusão, a gente está diante de uma relação que é uma relação de paradoxos. Então, não adianta a gente falar de sociedade excludente e de educação inclusiva. A gente precisa lidar com uma relação onde a sociedade também inclua para que, de fato, a escola tenha condições de incluir. Então, a gente tem, eu trouxe aqui uma frase, que é uma frase muito presente de concursos, que é uma frase do Boaventura Souza Santos, e que é bom a gente discutir para que você possa entendê-la, tá? Então, essa frase diz o seguinte, ó: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Olha que coisa profunda. Então, olha o que ele está clamando. A gente tem direito de ser igual. Porque se você começa a colocar a minha diferença
numa briga e dizendo que a minha diferença me faz valer menos, eu vou sempre lutar para a ideia da igualdade. Por outro lado, quando você disser para mim que nós somos todos iguais e esse igual for descaracterizar aquilo que eu sou, a minha identidade, as minhas possibilidades e as minhas escolhas, aí a gente vai ter que lutar pelo direito de ser diferentes, ok? Lembra sempre de uma coisa, todos nós somos iguais. E quando eu falo, por exemplo, todos nós somos iguais, o que nos faz ser iguais é justamente o fato de todos nós sermos profundamente diferentes. E as diferenças não estão só nas aparências, nas perspectivas físicas. As diferenças estão nas escolhas, as diferenças estão nas subjetividades, as diferenças estão naquilo que você gosta, naquilo que você não gosta, nessas coisas, nas culturas e em todas as pequenas coisas do dia a dia. Então, isso é a nossa igualdade, o fato de sermos todos diferentes. E a gente tem que ter isso em mente sempre quando a gente fala de educação inclusiva. Então, a gente precisa pensar que como é que a escola dá esse salto de sair de uma escola que, na realidade, muitas vezes exclui muito mais do que inclui, para ser, de fato, uma escola inclusiva. Então, a gente tem que entender que a transformação da escola é um projeto de sociedade. A sociedade tem que pensar num projeto de escola que seja uma escola inclusiva. Então, uma das grandes marcas da escola inclusiva é a valorização do papel social dos professores e dos alunos. A escola inclusiva repousa sobre o princípio da cooperação. É preciso cooperar. E, de novo, olha que você tem que pensar qual é o papel social dos professores e qual é o papel social dos alunos. E alunos aqui, não entenda alunos só com deficiência ou alunos só sem deficiência. A gente está falando de todos os alunos. De uma cooperação que realmente abarque todas as pessoas que compõem todos esses atores do cenário educativo. A sala de aula se constitui em um reagrupamento no qual cada aluno deve colaborar com o processo de construção do conhecimento dentro das suas possibilidades. Lógico que a gente está falando de uma escola que apoia e que aposta, que cada aluno tem condição de construir o seu conhecimento. Lógico, o conhecimento que é mediado pelo professor, onde o professor está atento, buscando formas de ajudar, onde um aluno interfere profundamente na aprendizagem do outro, ajuda como um companheiro mais capaz em alguns momentos, em outros momentos como aquele que aprende com um outro companheiro mais capaz. Mas nesse processo de construção de conhecimento, que é a forma como cada um de nós consegue, de fato, aprender e ter acesso ao saber. Então, atualmente, a política educacional brasileira exige a transformação da escola pública para uma escola inclusiva. Isso faz parte da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. A gente já viu um pouquinho desse documento anteriormente. E aí, a gente precisa pensar, mas espera aí, que escola inclusiva é essa? Que requisitos para a inclusão, então, são esses? Então, primeiro, a gente tem que ter uma crença de que as crianças podem aprender juntas, embora tenham ritmos e processos diferentes. Tem ritmos diferentes, tem processos diferentes, mas podem aprender juntas. Tem que se dar garantia de acesso à escola para todos. Temos que crer na possibilidade de que todas as crianças atinjam o seu potencial máximo. Temos que privilegiar as relações sociais entre todos os participantes. Lembra a história da colaboração e da cooperação que a gente já falou. Mudança de papéis e de responsabilidades dentro da escola. A escola tem que rever esses seus papéis, rever essas responsabilidades de cada um dos seus atores. O estabelecimento de infraestrutura e de serviços tem que ter suporte. Tem que ter suporte, ok? Para que isso, de fato, funcione. Tem que ter parceria com os pais, isso é extremamente importante, para além de todas as discussões que a gente já teve aqui, da necessária relação entre pais e professores, escolas e comunidades, tem que ter uma parceria muito grande com os pais. Os ambientes educacionais têm que ser flexíveis, porque se você só trabalha numa rigidez de ambiente, você só favorece a um certo tipo de aprendizagem. Tem que se ter estratégias baseadas em pesquisas. As universidades estão aí fazendo tantas pesquisas, por exemplo, com tecnologia
tecnologias de comunicação alternativa para os alunos autistas, com tecnologias que ajudam alunos com paralisia cerebral a se comunicar através de computadores ou através de objetos que facilitam o aluno segurar o lápis, ou pesquisas que vão indicando metodologias que são interessantes, por exemplo, para o estudo da matemática com uma população cega e assim por diante. Então, a gente precisa ter acesso a essas pesquisas, esses conhecimentos que são produzidos dentro das universidades, para que a escola possa se organizar. Um estabelecimento de novas formas de avaliação, a avaliação escolar, embora a gente tenha um discurso e uma teoria, da prática ela ainda é uma avaliação extremamente tradicional, e essa forma de avaliar não combina com uma educação inclusiva. Formação continuada dos professores, sem dúvida uma necessidade, monitoramento e reavaliação constante de todo o processo, porque é muito fácil, a gente precisa, qualquer processo precisa de monitoramento e avaliação. Especialmente um processo de educação inclusiva, que é um processo desafiante, precisa ser constantemente monitorado. Suporte técnico aos professores de classes comuns ou atuação colaborativa de professor especializado. Então, você sabe que a gente tem, pela lei, a ideia da sala de recursos ou do atendimento educacional especializado, mas o professor da classe comum também precisa de um suporte técnico. Ele precisa ter alguém com quem trocar possibilidades, ele precisa ter alguém que o ajude na elaboração daquela técnica específica para aquele aluno, da elaboração daquele currículo, como vai ser aplicado junto àquele aluno. Estabelecer formas criativas de atuação com as crianças, com as necessidades que cada um tem, as necessidades especiais que cada um tem. Então, os caminhos pedagógicos da inclusão trazem esses desafios para a gente. Então, ela provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos. A gente tem que se posicionar de uma forma diferente. E é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem todas as suas práticas. É uma inovação que implica no esforço de atualização, de reestruturação das condições atuais da maioria das nossas escolas de nível básico. Ou seja, a gente tem que reestruturar. Existe o discurso e existe a realidade. E as escolas precisam pensar dentro das suas possibilidades nas estruturações que são necessárias para poder dar conta do desafio. Tornar escolas públicas e privadas aptas para responder às necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com suas especificidades, sem cair nas teias da educação especial e das suas modalidades de exclusão. Sem cair naquela ideia de ter aluno excluído, classe especial, vai atender em outro lugar, sem cair nessas formas, como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente fala de inclusão educacional, a gente precisa ter certeza de que a gente está falando da garantia do acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos, inclusive aqueles que têm altas habilidades, precocidade, superdotação, condutas típicas de síndromes, quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, portadores de deficiências que apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, que sejam decorrentes de fatores genéticos, inatos ou ambientais, de caráter temporário ou permanente, e que interação dinâmica com fatores socioambientais resultam em necessidades muito diferenciadas da maioria das pessoas. O capítulo da inclusão, ele é cheio, rico de possibilidades, porque a diversidade, gente, a diversidade é imensa. Uma única categorização, por exemplo, se eu digo que o menino faz parte do espectro autista, ele tem autismo. Dentro do autismo existem várias síndromes. Cada uma dessas síndromes tem características, mas alunos diagnosticados com a mesma síndrome têm potenciais completamente diferentes, e essas síndromes muitas vezes se manifestam também de formas diferenciadas. Então, o capítulo é muito amplo, as possibilidades são muito amplas. O atendimento da inclusão precisa o tempo inteiro estar acompanhado de estudo, de pesquisa, de acompanhamento, de se pensar em formas que toda essa gama de alunos possa
ter acesso àquilo que é considerado um conhecimento importante, um conhecimento válido para a sua formação. Então, assim, os sistemas de ensino devem dar respostas às necessidades educacionais de todos os alunos. Então, essa tirinha ela vai mostrando bem a ideia de que existem diferenças que estão marcadas por cores e aqui por uma cadeira, mas essa ideia de mãos dadas mesmo, porque é sempre um desafio. Então, o sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular decorre das possibilidades de se conseguir progressos significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à diversidade de todos os aprendizes. Só se consegue atingir esse sucesso quando a escola regular assume que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam, em grande parte, de modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem é concebida e como é avaliado. Então, muitas vezes, a dificuldade não é só do aluno, a dificuldade é também da escola, do professor, em como lidar com aquele aluno, como trabalhar com aquele aluno, como avaliar aquele aluno, como entender que aquele aluno está aprendendo, se os sinais que ele mostra para mim não são os sinais que os demais alunos mostram. É sempre um desafio, até porque, gente, a gente tem que lidar com uma questão que é uma questão cultural, que é a questão do preconceito. E eu não estou falando isso dizendo, o professor é mau e tem preconceito. Não, de jeito nenhum. Nós nos constituímos numa sociedade que exclui. Então, é muito comum que esse processo de exclusão chegue até a gente, que a gente passe por excluir. Na verdade, poucos professores ficam felizes quando sabem que na sua classe há alunos incluídos, porque eles têm total dimensão do desafio que isso significa. Mas, na realidade, a gente precisa inverter esse jogo e entender que aquele aluno incluído na sala, ele não precisa fazer tudo exatamente igual aos outros alunos. Que eu preciso achar formas de lidar com esse aluno, formas de deixar esse aluno aprender, entender como é que ele constrói a aprendizagem dele para que eu possa, então, oferecer essas estratégias em sala de aula em vistas do sucesso escolar. Então, a gente pode pensar em algumas ações inclusivas que são importantes e urgentes, tá? Então, a gente tem que mudar a escola e tem que mudar o ensino que a escola ministra. A escola aberta para todos é uma meta e, ao mesmo tempo, é um grande problema da educação. E a gente pode ver que, nessa ideia da escola aberta para todas, a gente está falando aqui da educação inclusiva e colocando foco nessas questões da deficiência, mas a gente pode pensar que, quando a gente fala de uma escola para todos, a gente está incluindo aqui também as questões socioeconômicas, as diferenças culturais, que já são diferenças que a escola muitas vezes não sabe responder, não sabe atender e que precisam ser redimensionadas. É preciso colocar a aprendizagem como eixo das escolas, porque a escola foi feita para fazer com que todos os alunos aprendam e não apenas alguns. É preciso também se pensar em garantir tempo para que todos possam aprender, reprovando a repetência. A nossa história escolar, educacional, ela tem uma relação com a repetência muito esquisita, né? Tem muita gente que fala assim, professor bom é aquele professor que reprova. Nossa, passar com ele você tem que saber, porque ele reprova todo mundo. Ou então aquela escola reprova muito, então você tem que ser muito bom para não ser reprovado. Então a gente tem que entender que a reprovação, na realidade, ela é sintomática, não é do fracasso só de um aluno. Ela é sintomática do fracasso coletivo. Escola, professor, aluno, família. Então, a gente não quer a reprovação, a gente quer a aprendizagem. Então, a gente tem que abrir espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico sejam exercitados nas escolas, por professores, por administradores, por funcionários, alunos, porque são habilidades mínimas para o exercício da cidadania. Lembra que a gente já falou aqui de sociedade inclusiva. E a escola, quando a gente fala de inclusão, toda a sociedade da escola, a comunidade escolar, precisa trabalhar no mesmo espírito. Então, isso envolve todos os funcionários, todos os outros profissionais da instituição. Então, é preciso a gente estar o tempo inteiro estimulando, formando continuamente, especialmente valorizando o professor que tem esse desafio à frente. Aí você pode perguntar, legal, né? Mas por
Por quê? Você falou dos documentos, falou da legislação, falou das convenções, mas de onde é que vem essa ideia? Meu Deus, quem é que disse que o aluno com deficiência, o aluno com essa diversidade tão grande vai aprender estando juntos? Gente, o referencial teórico para tudo isso é o referencial vigotskiano. Preste atenção. Vygotsky não criou nenhuma dessas leis, mas ele dá sustentação às discussões propostas por esses documentos. Quando é que ele faz isso? Quando ele assinala que as deficiências provocam uma orientação social absolutamente particular. Essa alteração resulta com grande frequência em alterações e perturbações sociais. Todas as organizações sociais, os vínculos, as referências, o papel e o destino são cortados pela influência de um tratamento social diferenciado desde a infância, no seio familiar e continuado na ação social. No âmbito educacional, essa problemática continua sendo social. A prática ainda segrega a criança com deficiência na escola regular. Isso é o que Vygotsky falava, né? Olha o que é isso. Quando uma criança nasce e essa criança tem uma deficiência, eu pergunto para vocês, e respondam para vocês, a gente olha primeiro a criança ou a gente olha primeiro a deficiência? O que chega na frente? Quando um aluno com deficiência chega na nossa sala, a gente olha primeiro a criança ou a gente olha primeiro a deficiência? Eu ouso responder que na maioria das vezes a gente vê a deficiência. E qual é o problema disso? O problema é que o olhar que a gente tem de deficiência é limitante. Então a gente olha para uma criança com deficiência e a gente diz, nossa, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não e não. Tem vários relatos de mães de crianças com deficiências que elas dizem assim, se eu fosse ouvir o médico, porque o médico disse que meu filho não ia fazer não, cheio de não. E na realidade a criança consegue muita coisa. Por quê? Porque a gente está colocando esse impedimento, esse olhar social que vai cerceando, que vai cortando, porque a gente tem esse olhar preconceituoso, esse olhar que primeiro marca a criança pela impossibilidade do que pela sua possibilidade. Então, isso vem de um histórico, por exemplo, do uso de diagnósticos como QI, tá? Que não dava para a gente entender as proporções devastadoras da sua investida social. O teste de QI já foi utilizado para fazer mesmo uma exclusão. Quem pode, quem não pode, quem é inteligente, quem não é. Tá? Então, o componente educacional foi sempre o mais prejudicado por essas rotulações, por esses preconceitos desenvolvidos a partir de um nível de inteligência socialmente reconhecido como maior ou menor, mensurado numa escala de pontos. Então, Vygotsky vai explicando que um dos fatores centrais do desenvolvimento cultural infantil é a colaboração, sendo a coletividade o fator de desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Ou seja, se eu tenho alunos com algum tipo de deficiência, mesmo tipo de deficiência, vamos lá, vou colocar no capítulo de transtornos. Eu tenho crianças com síndrome de Down. Essas crianças frequentam grupos somente de crianças com síndrome de Down. O que ela vai aprender com o outro em colaboração? Aquilo que ela já sabe. A gente sempre aprende com o diferente. Então, a inclusão de uma criança com síndrome de Down, por exemplo, numa classe de crianças normais ou crianças sem síndrome de Down, vai trazer a esta criança portadora da síndrome uma enorme possibilidade de aprendizagens, porque ela vai encontrar ali diferenças, ressonâncias das diferenças, e a gente só pode aprender aquilo que é diferente. E ela vai aprender com a colaboração. E a criança, inicialmente, ela é muito colaborativa, se ela já não tiver contaminada pelos olhares preconceituosos e pelas falas preconceituosas que os adultos trazem para as outras crianças, tá? Então, sem essa ideia de colaboração, a linha de desenvolvimento da criança se torna lenta e o seu avanço tropeça em dificuldades derivadas das suas deficiências. Portanto, há muita vantagem que essa criança esteja, de fato, incluída dessa esfera, dessa sala com uma enorme diversidade de alunos. Ele também vai defender a coletividade como um estímulo para o desenvolvimento baseado nas formas coletivas de colaboração que precedem as formas individuais de conduta. Lembra que para Vygotsky a aprendizagem ela começa sempre no externo para depois ser internalizado. Então a gente está falando que essa coletividade vai ajudar a criança a internalizar outras propostas.
estas questões que são individuais. Então, ela vai aprender condutas com outras crianças para depois internalizar. Então, o componente social é fundamento para o avanço de novas possibilidades das crianças com essas necessidades especiais. Então, Vygotsky compreende a escola com o seu próprio programa, a sua própria metodologia, seu modo de vida escolar, com professores especializados e conscientes de um processo diferenciado de atuação. Nesse sentido, sim, Vygotsky vai dar sustentação a essas questões da inclusão. Mas lembra que ele não criou nenhuma legislação e, portanto, não briga com o pobre do homem não, tá, gente? Mas ele fez um trabalho muito extenso. Vygotsky tem um livro, se você quiser ter acesso a esse livro, sugiro que você faça uma leitura desse livro num grupo de estudos específicos, porque não é um livro muito simples. Ele se chama Tratado de Defectologia, porque estudioso do desenvolvimento, todo estudioso do desenvolvimento acaba trabalhando as ideias das condutas e dos desenvolvimentos que não são considerados típicos ou normais. E ele foi fazer parte do seu estudo em locais, escolas que estavam justamente voltadas para o atendimento das crianças com deficiência. E aí ele faz um trabalho rico, muito importante, muito interessante. A gente poderia falar muito mais coisa de Vygotsky, mas esse não é o nosso objetivo aqui neste momento, ok? E aí, vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Eu trouxe para vocês algumas questões. Vamos lá? Teste seus conhecimentos. Vamos ver o que você já conseguiu, tá? Com relação ao processo inclusivo, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: o sucesso da educação inclusiva dependerá bastante da oferta de uma rede de apoio à escola por meio do trabalho de orientação, assessoria e acompanhamento do processo de inclusão. Segundo, da perspectiva educacional, o processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos, mas precisa evitar a incorporação das diferenças no contexto da escola. Terceiro, desde os anos finais do século XX, há como compactuar com as práticas sociais que intensificam os processos de exclusão social, favorecendo a educação inclusiva. Mole, assim? Assinale. A, somente a afirmativa 1 correta, somente a afirmativa 2, somente a afirmativa 3, somente 1 e 2, todas corretas. E aí, respondeu a questão? Vamos ver? E o correto é, se somente a afirmativa 1 estiver correta. Lógico, né, gente? Ó, perfeitinha, né? Sucesso da educação dependerá da oferta de uma rede de apoio à escola, por meio do trabalho de orientação, assessoria e acompanhamento do processo de inclusão. Redondinha, bacana. Agora, olha só. Da perspectiva educacional, o processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos, mas precisa evitar a incorporação das diferenças no contexto da escola? Claro que não. Não é evitar diferença, é valorizar as diferenças. Olha a outra. Desde os anos finais do século XX, há como compactuar com as práticas sociais que intensificam os processos de exclusão? Claro que não, né, gente? São os processos de inclusão, para poder favorecer a inclusão social e a inclusão e a educação inclusiva. Ok? Vamos lá? Próxima questão. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, objetiva o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo a exceção de a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. B. Desculpa, gente, a gripe ainda não me deixou. Vamos lá. Atendimento educacional especializado. C. Continuidade de atendimento nos níveis mais elevados do ensino. D. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. E. Segregação dos menos favorecidos cognitivamente.
Vamos lá, o que está errado aqui? Essa está muito fácil, né? Lógico que o que está errado aqui é a segregação dos menos favorecidos. Nunca que numa perspectiva de educação inclusiva você vai valorizar qualquer possibilidade de segregação de alunos, né? Terceira questão. Historicamente, a escola caracterizou-se pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. A partir do processo de universalização e democratização da educação, a escola passa a ser para todos, mas por manter a visão homogeneizadora do aluno, cria o paradoxo. Universalização e integração, inclusão e exclusão, integração e inclusão, exclusão e integração ou universalização e inclusão. Qual é o paradoxo que a gente tem dentro dessa história, gente? Lógico que o paradoxo é inclusão e exclusão. Escola para todos, inclusão. Mas se eu quero visão homogeneizadora, eu crio exclusão. Ok? Vamos lá, quarta questão. Como política de educação, a inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular demanda não apenas a matrícula do aluno ou a permanência física junto aos demais alunos, mas representa a possibilidade de revermos concepções e paradigmas num profundo respeito pelas suas diferenças. Atender às diferenças, atender às necessidades especiais, mudar o olhar da escola, pensando não a adaptação do aluno, mas a adaptação do contexto escolar aos alunos. Isso significa torná-lo múltiplo, rico de experiências e possibilidades, pronto para viver, conviver com o diferente, rompendo barreiras humanas e arquitetônicas, criando novos conceitos, dando novos sentidos, ressignificando a aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento humano. Nesse processo, ressalta-se a função social da escola, que, a partir de ações diversas, favorece interações múltiplas, definindo em seu currículo práticas heterogêneas e inclusivas que garantam o acesso e a permanência dos alunos. Esse ensino na diversidade exigirá, exceto, vamos lá, percepção das necessidades especiais, observar e registrar. B, flexibilidade nas ações pedagógicas. C, avaliação sobre o limite do potencial desenvolvido pelo aluno. E D, atuação em equipe, relações entre educação especial e educação regular. E aí, qual é o único exceto desta questão? Vamos ver? Gente, está fácil, né? Qual é o exceto? A letra C, a avaliação sobre o limite do potencial desenvolvido pelo aluno. Olha só, gente, eu não uso nunca essa expressão, ó, limite do potencial. Eu não sei qual é o limite, então eu não vou avaliar sobre o limite dele. Eu não sei qual é o limite das pessoas. A gente não pode olhar para a deficiência, a gente tem que olhar para as possibilidades. Então, ao invés de eu falar uma avaliação para os limites, eu falo uma avaliação para as potencialidades do aluno, ok? E não uma avaliação para o limite, ok? Pois é. Gente, que pena, acabou nosso encontro aqui de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É muita coisa, né? Gente, é sem dúvida um desafio, mas eu procurei trazer para vocês aqui aqueles assuntos e aquelas temáticas que são as principais para você poder resolver suas questões de concurso. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva toda hora também está passando por mudanças. Então é sempre bom dar uma olhada, ver novas legislações que surjam e acompanhar o edital lá do concurso que você está fazendo para você poder olhar direitinho aquilo que está sendo cobrado e que está sendo exigido. Mas eu trouxe aqui algumas informações que são vitais, essenciais para que você possa fazer uma boa prova. É muita coisa, é um desafio, é uma aula que a gente dá uma dorzinha aqui, a gente fala, ai meu Deus, olha isso, que loucura. Eu sei das loucuras, mas vamos em frente, porque essa é a nossa possibilidade, né? Vamos estudar e vamos tentar oferecer tudo o que é possível oferecer, porque de fato a gente está falando de dignidade humana e a gente está falando de direitos, que tem que ser iguais, uma vez que todos somos cidadãos, ok?
Muito legal estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha anotado bem, espero que você fique estudando, hein? Porque é muito detalhe, muita informação, e se você deixar de estudar, vai ficar complicado mais para frente, ok? Estou esperando você, manda a tua avaliação, diz o que você achou e você sabe, né? Como sempre, namastê para vocês e até um outro encontro, ok? Tchau, tchau. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.